Tem uma palavra do Senhor para compartilhar com os irmãos. E eu sei que Deus tem estado conosco, irmão. É surpreendente quando o Senhor ele nos responde as nossas orações, os nossos pedidos. E sexta-feira foi um desses dias, né, que a gente esteve ali junto com os irmãos da Assembleia de Deus do Belém. Pudemos exaltar o nome do Senhor juntamente com eles. Irmão, que gratificante é isso. Eu quero falar para os irmãos que há mais ou menos 5, 6 anos atrás, a gente estava em outra igreja e a gente já tinha essa ideia de estar junto com outras igrejas, falando da palavra, participando de alguns eventos, participando de algumas coisas que as igrejas fizerem, nós irmos lá, os irmãos virem aqui. E, irmão, graças a Deus, o Senhor tem concedido igrejas para a gente poder participar junto nos cultos dos irmãos e participar junto aqui também, né? A gente sempre convida pregadores, a gente sempre convida pessoas para estar junto conosco. E não é com a intenção de tirar o membro de lá e trazer para cá, ou assim por diante, mas realmente o entendimento, irmão, de estarmos unidos como corpo de Cristo. Então, todas as vezes que te convidarem para ir num culto, para ir participar em alguma coisa de outra igreja, vão, irmãos. Vão, porque é bom você ter comunhão com outras pessoas, com outros irmãos. E isso vai trazer sobre sua vida a unidade do corpo de Deus. E a Bíblia diz que através da unidade do corpo existe o poder de Deus. Amém? Então foi muito maravilhoso sexta-feira. Ontem também tivemos ali na Marcha para Jesus, irmão. Eu confesso para você, irmão, eu fui com o coração pensando em não receber nada. Pode se sentar, pode se sentar. Eu fui com o coração pronto para não receber nada, irmão. Falei, vai ser mais um evento, vai ser mais um culto. Mas quando chegamos lá, um dos ministros, amigos nossos, padrinho de casamento nosso, pastor, o Alisson, que é da Assembleia de Deus da Sede, ele estava lá ministrando louvor, irmão. E a gente já podia sentir a presença e a atmosfera de Deus naquele lugar ali. E então o cantor Israel Salazar estava ministrando, e no meio dessa ministração ele contou o seu testemunho. Que testemunho extraordinário, irmão, que testemunho de vida. Um homem foi curado do câncer, passou pela depressão logo após a Covid. Extraordinário assim, filho de pastor, um menino de Deus, irmão. Você, no meio das canções dele, mesmo sendo bem agitadas, umas canções bem alegres, era uma canção que você sentia a presença de Deus atrás dela. Então saímos dali, irmão, impactados, e uma palavra que o Senhor colocava no meu coração ali, até um dos hinos que ele cantou foi um daqueles hinos pentecostais, aquele Labareda de Fogo. Saiu até um hino pentecostal no meio do culto ali, irmão. Foi algo surpreendente. Toda a igreja ali, todas as pessoas que estavam ali cantando aquele hino, pulando, saltando, rodopiando, irmão. Foi uma cena muito linda. Após o culto, colocaram alguns vídeos lá que a gente gravou. E foi extraordinária a presença de Deus naquele lugar. O que eu quero trazer com isso, irmão? Quero falar o seguinte, que através da unidade da igreja a gente sente o poder de Deus. Aqui dentro do nosso ministério, irmão, a gente tem recebido aquilo que Deus tem concedido para nós. Mas em cada igreja que você vai, em cada irmão da Assembleia, da Bola de Neve, da Presbiteriana, cada irmão de cada igreja, ele recebe uma porção de Deus. E é muito bom, irmão, nós podermos compartilhar disso. É estar junto, poder orar junto, participar de vigília junto, participar de momentos juntos, para que a gente possa também receber de lá aquilo que o Senhor tem feito lá. Sabe o que foi mais impressionante ontem? O mais impressionante ontem, após o culto, a pastora olhou para mim e falou assim: Marcos, você sabe o que é mais interessante? É que tudo aquilo que o Israel Salazar falou, tudo aquilo que o Alice falou, tudo aquilo que os ministros ali falaram, é tudo aquilo que a gente tem pregado
na nossa igreja. É tudo aquilo que você pregou na sexta-feira, lá na Assembleia de Deus, dizendo não adianta ter poder e não ter mudança de vida. É tudo aquilo que nós temos ministrado ali no grupo. É tudo aquilo que nós temos falado aqui. Então, irmão, dá para a gente entender que o mesmo Deus que está agindo lá, o mesmo Deus que está ministrando sobre a vida deles lá, é o mesmo Deus que está ministrando sobre a tua vida aqui também. A gente vê quando a gente convida os pregadores, irmão, e os pregadores estão ministrando palavras daquilo que a gente tem vivido aqui, tem acontecido na nossa vida. E a gente vê que Deus está conosco através desses sinais, através dessas palavras, através dessas ministrações, de pessoas que não têm conexão conosco, de pessoas, irmão, que não conhecem a minha vida, que não conhecem a sua vida. E quando elas adentram esse lugar para ministrar a palavra, ou você vai até esses lugares para ouvir a palavra, você vai ver uma identificação, dizendo, cara, eu ouvi essa palavra esta semana, eu ouvi essa palavra alguns dias atrás lá na igreja, eu vi um irmão no meio da oportunidade, eu ouvi uma ministração no meio dos louvores. E assim, irmão, Deus, Ele vai trazendo sobre a nossa vida edificação. O que é importante para nós nesse tempo, irmão, é nós sermos edificados. Amém? Eu tenho uma palavra para você no livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 15. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 15. Marcos capítulo 10, verso 15. A Bíblia diz: em verdade eu lhes digo, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Esta palavra, irmão, é muito interessante, porque quando você vai abrir nos evangelhos, seja de Mateus, de Lucas ou Marcos, você vai encontrar a seguinte sequência: Marcos 19, Lucas e Mateus capítulo 10, você vai encontrar a seguinte sequência: Jesus está abençoando as crianças. E logo após Jesus abençoar as crianças e declarar, dizendo, das crianças é o reino de Deus, aparece o jovem rico. E nessa noite, irmão, eu quero ministrar acerca desse jovem rico. Porque esta palavra que Jesus diz no versículo 15, receber o reino de Deus como uma criança, será a palavra que irá tracejar a vida do jovem rico. Jesus, nesta passagem, está ministrando a palavra. Os discípulos estão querendo bloquear as crianças para se achegar perto de Jesus. Primeira coisa que eu entendo desse texto, às vezes eu vejo as crianças aqui na igreja, as pequenininhas, e elas têm uma proximidade, ela vem perto da gente, ela conversa, ela dá a paz do Senhor. E criança, irmão, ela só se aproxima de quem ela gosta. A criança, ela não se aproxima de pessoas que ela não tem uma afeição. Criança, ela tem uma sinceridade no seu caráter, na sua maneira. E aí eu vejo as crianças virem e dar a paz do Senhor. Eu imagino, irmão, que Jesus, ele era uma pessoa muito amável. Jesus, ele era uma pessoa muito querida. E assim as crianças olharam para Jesus e viram em Jesus uma pessoa muito dócil, uma pessoa muito amada. E elas queriam se aproximar de Jesus. E eu imagino as mães dizendo: vai lá, meu filho, vai lá para ser abençoado pelo mestre, vai lá para ser abençoado por esse Messias. E as crianças foram até Jesus, e Jesus não tinha visto elas ainda. E nesse momento que as crianças estão indo, Jesus olha e os discípulos estão segurando elas, dizendo: vocês não podem tocar no mestre, o mestre está ensinando, o mestre está fazendo a obra de Deus, agora vocês não podem chegar até ele.
De repente, Jesus vê essa situação, e no versículo de número 14, ele diz: deixe que as crianças venham a mim, e não proibais que elas façam isso. Deixa eu te falar, irmão, essas crianças que estão indo até o reino de Deus, somos nós. Só que tem muita coisa que nos impede muitas vezes. Antigamente, a doutrina da igreja era muito pesada. Havia muitas coisas que não podiam ser feitas. Você não podia ter televisão na sua casa. Você não podia vir de calça jeans para a igreja. Você não podia ter barba. Você tinha que vir de gravata. Você tinha que vir de saia, mulher. Você não podia usar nenhum tipo de ornamento. Você não podia cortar o seu cabelo. Você não podia fazer nada. Deus guarde, irmão, o pastor te ver numa festa de um parente seu, de um amigo seu que não fosse da igreja. Você era colocado em disciplina. Antigamente, dentro das Assembleias de Deus, eles tinham uma régua, irmão, que media o tamanho da saia da irmã, porque ela não podia estar muito acima do tornozelo do pé. Então, irmão, a doutrina antigamente na igreja, ela muitas vezes impedia as pessoas de se achegarem ao Senhor. Muitas vezes ela colocava as pessoas dentro de um lugar, irmão, e acabava ferindo elas, acabava machucando essas vidas. Muitas vezes nós se deparamos com esses tipos de discípulos que tentam impedir nós de irmos até Jesus. O desejo do nosso coração é ir até Jesus com sinceridade, com amor. Mas sempre muitas pessoas, irmão, dizem assim: você não pode ir até Jesus desse jeito. Você não pode ir até Jesus dessa forma. Você tem que andar assim, você tem que caminhar. Certa vez eu estava pregando numa igreja, um jovem aceitou Jesus. E o líder de jovens daquela igreja abraçou o jovem e disse assim: meu irmão, você não tem que tirar todos esses brincos. Você tem que tirar essa calça de skatista. No próximo culto você tem que vir de terno, gravata, porque aqui é a casa do Senhor. Aquele jovem nunca mais apareceu na igreja, irmão. Porque a doutrina, muitas vezes, a doutrina humana, não a doutrina bíblica, não a doutrina que exige santidade de nós, não a doutrina, irmão, que exige uma obediência à voz de Deus, mas a doutrina humana, dizendo você tem que se comportar assim, dizendo você tem que fazer assim, fazer assado, falar igual aqueles pastores, dizendo você não pode tocar no microfone quando você for pregar. Isso é regra da ética da homilia. Então, irmão, muitas coisas construídas pelos homens, muitas vezes amordaça aquilo que Jesus realmente quer fazer na nossa vida. Muitas pessoas com sinceridade vêm diante de Jesus e querem conhecer o reino de Deus. Mas muitas coisas, muitas vezes os impede. Muitas coisas, muitas vezes traz resistência a esse tipo de pessoa. E pode não ser a doutrina da igreja, pode ser também um pecado. Nesse exemplo que eu estou te dando, a pessoa tem o desejo de ir até Jesus. Ela tem a vontade de ir até Jesus, mas quando ela chega ali, existe uma barreira. Existe algo que a impede de estar na presença de Jesus. E são coisas muitas vezes que estão contidas na sua vida. São coisas muitas vezes que Jesus não se agrada e essas coisas te prendem. Mas através de uma palavra rema de Jesus sobre as nossas vidas, dizendo: deixe essa pessoa que ela venha até a mim. Esse pecado pode te deixar, essas coisas podem ser libertas, essas coisas podem ser retiradas da nossa vida por uma palavra liberada da boca de Jesus. Então, dentro dessa palavra, as crianças vão até Jesus agora. E Jesus abençoa elas. Mas ali nessa cena está um jovem rico, a Bíblia diz. Entenda uma coisa: crianças, na terminologia hebraica, é de 0 a 12 anos. Isso é uma criança. Crianças são consideradas antes de fazer o bar mitzvah, antes de serem consagradas a Deus. A partir dos 12 anos, essa criança, ela já é mudado o nome na Bíblia, é chamada de jovem. Porque a juventude dentro da Bíblia, ela começa já a exercer o trabalho, ela começa já a fazer os seus afazeres, ela começa a ter uma responsabilidade de homem.
mas não na plenitude ainda. Ela está aprendendo. Então, esse jovem, ele já tinha cumprido o seu propósito de fazer a confissão diante dos sacerdotes. Ele já tinha passado pelo processo ali, já tinha feito a circuncisão, já tinha participado das purificações anuais. O jovem já conhecia a lei de Deus. Só que havia alguma coisa na sua alma que não condizia com aquilo que Jesus está falando. A Bíblia diz, no versículo 16 desse texto, Jesus abraçou as crianças e os abençoou, e pondo as mãos sobre elas. Esse jovem, irmão, vê a exposição do Evangelho de Jesus, e é contraditório àquilo que ele aprendeu, que ele foi ensinado. Porque os rabinos e sacerdotes das sinagogas, irmão, eles não podiam ser tocados. E é exatamente por isso que os discípulos estão impedindo aquelas crianças. Porque os rabinos não podiam ser tocados. E agora Jesus está contradizendo aquilo que o jovem aprendeu. As crianças estão tocando Jesus, e eu imagino o jovem olhando, dizendo: eu nunca pude tocar no rabino. Eu nunca pude tocar naquele que me ensinou. O meu rabino nunca pôs as mãos sobre mim. Ele sempre me abençoou com a mão distante, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. E aquela, irmão, cena, aquela imagem, confunde a cabeça do jovem rico. Por quê, pastor, que confunde? Porque a pergunta que esse jovem faz para Jesus é muito contundente. No versículo de número 17, a Bíblia diz: quando Jesus estava saindo daquela cena, um homem veio correndo, ajoelhou-se na sua frente e perguntou: bom mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Não faz sentido essa pergunta para um judeu. Não faz sentido um judeu fazer uma pergunta dessa. Sabe o que o jovem rico está falando? Ele está dizendo: Senhor, a vida eterna para o judeu não é morrer e ir para o céu, irmão. A vida eterna para o judeu é participar da era vindoura do Messias. O jovem está olhando basicamente para Jesus dentro do nosso entendimento e dizendo assim: Senhor, o que eu posso fazer para ser arrebatado? Você já imaginou, irmão, um crente chegar para Jesus e perguntar para ele: Senhor, o que eu posso fazer para ser arrebatado? Não faz sentido. Porque nós temos que ter essa informação já. Nós temos que reconhecer essa informação dentro de nós já. Nós temos que ter certeza do nosso arrebatamento. Então chegar para Jesus e dizer: Senhor, o que eu posso fazer para ser arrebatado? Não faz sentido. Esse jovem, irmão, ele é salvo desde criança. Ao 8º dia, ele foi feita a circuncisão nele. Os seus pais levaram o sacrifício, pagaram o preço pela alma dele. Sabe aquele animal que é levado no templo, quando a criança ali vai ser consagrado, o menino? Aquele animal é para que a alma dessa criança seja paga. Então, quando a mãe e o pai dele foram lá, fizeram todo o processo. Todo ano este jovem ia a Jerusalém, irmão. Como que você sabe disso, pastor? Porque é ele quem vai dizer. Jesus olha para esse jovem que está com dúvida na sua salvação e diz assim: você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não tire nada dos outros, respeite seu pai e sua mãe. Jesus está falando da religião desse jovem. Jesus está falando do modelo de conduta desse jovem. E a Bíblia diz que o jovem respondeu para ele: eu conheço esses mandamentos desde a minha tenra infância. Desde quando eu era pequenininho. Desde quando eu era um bebê. Ele diz: desde criança eu tenho obedecido a todos os mandamentos. Qual é o sentido então, irmão, do jovem perguntar para Jesus: por quê? O que eu tenho que fazer para dar a vida eterna? A cena de Jesus mexeu com a vida desse jovem.
A cena de Jesus com as crianças mexeu com a estrutura religiosa. O jovem achou que vindo na igreja ele já era salvo. O jovem achou que participando do ministério ele já seria salvo. O jovem achou, irmão, que obedecendo os mandamentos ele já era salvo. Mas quando ele vê a maneira como Jesus tratou aquelas crianças, era diferente da sua religião, era diferente daquilo que ele foi ensinado, da maneira como ele foi conduzido. E isso trouxe confusão nele, dizendo: esse cara é mestre, esse cara é o rabino. Esse cara está ensinando Nicodemos, esse cara está... Então eu tenho que aprender com ele. Eu tenho essa dúvida. Senhor, como que eu herdo a vida eterna? Sabe o que eu vejo nessa passagem? Eu vejo uma pessoa que serve a Deus durante a sua vida inteira e vai ir para o inferno. Como pode, pastor, uma pessoa servir a Deus a vida inteira e ir para o inferno? Porque a sua alma não tem certeza. A sua alma não tem convicção em Jesus Cristo. A sua alma, ela é dúbia. Ela tem dúvidas, ela tem questões, ela tem perguntas. Ela tem questionamentos sobre Deus, sobre a existência. Sobre se realmente Jesus é sobre a vida dela, se Jesus é sobre a vida dele. Existem questões na nossa alma, irmão, que precisam ser exauridas, que precisam ser arrancadas de nós. As questões da nossa alma é como os discípulos resistindo àquelas crianças. São coisas que te impedem de ir até Jesus. As incertezas que existem sobre Deus, sobre as coisas que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. Essas coisas muitas vezes nos impedem de chegar até Jesus. E aí muitas vezes você se pergunta para um diz uma coisa, você pergunta para o outro, outro diz outra. A única coisa que nós não perguntamos é para ele mesmo, dizendo: Senhor, o que eu tenho que fazer? Qual é aquilo que eu tenho que executar, Senhor, para mim alcançar esta vida eterna? Tem tanta gente que tem paz, Jesus, mas eu não tenho. Tem tanta gente que tem alegria, mas eu não tenho. Eu vivo com frustrações no meu coração. Eu vivo com uma coisa dúbia: Senhor, será que vai acontecer? Será que não? Existe uma tristeza na minha alma, Senhor, que me consome. E todo domingo, toda terça e toda quinta eu escuto que o Senhor faz. Mas o Senhor não faz na minha vida, o Senhor não faz na minha casa, o Senhor não faz na minha alma. Essas dúvidas que existem na nossa alma é o sentimento que esse jovem rico está sentindo. Um sentimento de tristeza, dizendo: eu vou ir para o inferno se eu morrer. Eu vou descer ao Sheol. Eu não vou habitar na casa do Pai, porque existem questões aqui dentro. Jesus vai na vertente da sua religião e diz assim: você tem observado? Ele diz: com certeza, Senhor. Quando o jovem responde Jesus, olha o que diz a palavra no versículo 21. Marcos 10, 21. E Jesus olhou para ele com amor. Sabe o que é mais interessante, irmão, da nossa fé? É quando Jesus nos olha. Porque Jesus, ele não nos olha o superficial. Nesse momento, Jesus não está olhando a aparência dele, dizendo: ele é jovem. Jesus não está olhando a aparência dele pelas suas roupas, dizendo: ele é rico. Nesse olhar de Jesus, ele vasculhou a alma do jovem. A palavra autus ali é executar um olhar, como Davi diz: sonda-me, Senhor, e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau. É aquela visão de Deus, onde Ele vai perscrutar você e fazer uma leitura de você. E Ele vai trazer uma palavra para você com amor. Olha o que a palavra de Deus diz que quando Jesus olhou para ele, Ele olhou para esse jovem com amor. Sabe qual é o problema nosso muitas vezes? Nós temos medo de chegar a Jesus com os nossos pecados,
medo de chegar a Jesus com as nossas circunstâncias, as nossas incertezas, as nossas dúvidas. Nós temos medo, irmão, de olhar para Deus e dizer: Senhor, muitas vezes eu não acredito que Tu faz nessa área na minha vida. Muitas vezes nós temos, irmão, tanto temor de Deus, que esse temor de Deus nos afasta dele. Porque nós não temos em Deus um Pai, mas sim um Senhor. Qual é a diferença, pastor, entre ter em Deus como um Pai e ter em Deus como um Senhor? Pai, Ele vai te amar, irmão, independente da circunstância. O Senhor, se você fizer algo errado para Ele, você vai ser igual a Adão. Você vai se esconder da sua presença. Quando Deus, Ele se revela em Jesus por nós, Ele quer deixar de ser o nosso Senhor, e Ele quer se tornar o nosso Pai. Ele quer ser participante das nossas questões, e que essas questões precisam ser sanadas pela sua palavra. Que palavra, pastor, é a Bíblia? Não, é aquela palavra rema, irmão. É aquela palavra que vem do céu sobre nós, rompendo toda a incerteza, rompendo toda a dúvida, rompendo todo o questionamento, rompendo a alma, irmão. E as coisas que nós dizemos, o Senhor faz na vida do A, o Senhor faz na vida do B, mas o Senhor não faz na minha vida. Existem muitas questões que estão na nossa alma, e nós perguntamos para as pessoas, mas esquecemos, por causa muitas vezes até do temor de ir até Ele. Mas esse jovem, nesse dia, disse: eu não suporto mais essa dúvida, eu tenho que sanar ela. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele, viu a sua questão, viu o que realmente o prendia. Jesus olha para ele e diz: falta mais uma coisa, jovem. Venda tudo que tem e dê aos pobres, e assim você terá a riqueza no céu. Depois venha e me siga. E a Bíblia diz: e quando o homem ouviu isso, fechou a cara, porque era muito rico, e foi embora triste. Muitas vezes a aparência nossa, aquilo que nós demonstramos para as pessoas, não é verdadeiramente quem nós somos. Mas Deus tem que vir, sondar a nossa alma, sondar o nosso coração e liberar uma palavra rema sobre nós. Que palavra rema é essa? É essa palavra de autoridade, dizendo assim: se você fizer essas coisas, se você me obedecer de todo o seu coração, se você andar nesse caminho, eu serei contigo. E quando Jesus olha isso, fala isso para o jovem, ele vê aonde que a sua alma tinha essa incerteza, era na sua riqueza, era na sua propriedade, era naquilo que ele tinha adquirido, é naquilo que ele tinha herdado. O problema do jovem, irmão, não estava nos mandamentos, não estava na obediência a Deus. O problema do jovem estava onde estava o coração dele. Jesus diz: aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O problema desse jovem não era o mandamento, não era a religião. Ele cumpria todos. Ele levava o touro lá no sacrifício, ele levava a ovelha. Mas o problema desse jovem era que todos aqueles sacrifícios que ele fez não valeu de nada, porque o coração dele não estava naquilo. O coração dele estava dizendo: meu Deus, eu paguei milhares de dólares por esse boi, eu paguei milhares por esta ovelha. O coração do jovem estava no seu dinheiro. E quando Jesus olha para ele e diz assim: jovem, você tem que vender tudo que você tem, Jesus vai na raiz do problema dele, dizendo: ei, para você ser salvo, você tem que entregar tudo para o Senhor. Nessa noite, Deus, Ele não quer que nós vendamos a nossa casa, vendamos o nosso carro, mas Ele quer ministrar uma palavra sobre nós, dizendo que Ele está sondando a nossa alma. E quando Ele está olhando para dentro de mim e de você, Ele está vendo se existem coisas ainda aonde o nosso coração está preso.
aonde o nosso coração está mais naquilo do que nele. As coisas muitas vezes que o nosso coração está preso não é no dinheiro. As coisas que o nosso coração está preso muitas vezes são os nossos problemas na alma. São questões que a gente vive aqui dentro. São dúvidas, são indagações, são coisas que a gente se sente menor, são coisas que a gente se sente insuficiente. E a gente através, irmão, se você vier aqui pregar uma palavra, por exemplo, Deus te entregou a palavra, Deus te deu a palavra, Ele disse, vai e pregue. E aí você sobe aqui no altar e você entrega a palavra, mas você não acredita que Deus está te usando, então Deus Ele não vai te usar. Porque a dúvida que está no teu coração, por causa de alguma coisa, dentro da tua criação, dentro da forma como você for formado, a incerteza de crer que o Espírito Santo pode te usar, nessas coisas aonde o teu coração muitas vezes está preso, essas coisas impedem você de ir até Jesus, porque você acredita que o pastor pode ser usado, você acredita que o irmão pode ser usado, mas você não. As profecias, as palavras muitas vezes que Deus te entrega, que Deus te traz, essas palavras muitas vezes você guarda para si, porque você fica com dúvida de entregar. Então o problema da tua alma, onde você está preso, é na incredulidade. Não é que você acha que Deus não faz, mas é que Deus não faz em você. Esse é o pior defeito dos cristãos, irmão. É achar que Deus precisa de nós para operar. Nós só somos o vaso, irmão, e Ele é o oleiro. Ele é o oleiro, é Ele quem faz sobre nós. Não é por causa de nosso conhecimento, por causa de nada. É por causa da sua misericórdia que Ele pode te usar. Então, tira essa dúvida do teu coração quando Deus falar para você fazer algo, para você liberar sobre as pessoas algo. Porque muitas vezes o teu coração está nessa incredulidade. Teu coração está nessa incerteza, dizendo, cara, se eu orar naquele enfermo, será que ele vai ser? Eu não tenho jejuado, eu não tenho orado, mas Deus mandou fazer. Então vai, faz. Seja obediente. Às vezes esse tesouro onde está o teu coração não são coisas boas, são coisas ruins. E a palavra de Deus, irmão, ela é muito clara. Ela vai dizer talvez que a nossa alma ela não consegue perdoar. A nossa alma ela não consegue ver as coisas como claramente elas são. Muitas pessoas que você vai conversar, você vê que essas pessoas são feridas pela igreja. Você vai conversar com pessoas desviadas e você vai ver as pessoas dizendo, aquele ministro de louvor me magoou. E é por isso que eu não estou mais lá. Aquele pastor fez isso comigo, fez aquilo comigo. E a maioria dessas pessoas, irmão, elas estão erradas. Eu não estou dizendo todas, mas a maioria dessas pessoas receberam uma exortação de Deus. A pessoa chegou para ela e disse assim, você tem que ter mais compromisso com a sua voz. Você tem que ter mais compromisso com a sua fé. Você não pode participar da Santa Ceia em pecado. E aí o irmão pegou e saiu. Porque disse, o pastor me humilhou. O pastor fez certo, chamou no canto, repreendeu e exortou. Mas ela não aceitava a exortação. A maioria das pessoas desviadas que você vai encontrar vai ser assim. São pessoas machucadas. Só que são machucadas com elas mesmas. Quando elas adentraram a igreja, irmão, e elas começaram a se ver como elas são, como elas eram. Elas não suportaram ver. Sabe o que essas pessoas fazem? Olha o que diz a Bíblia, versículo 22. Quando o homem ouviu a verdade de quem ele era, ele fechou a cara. Ele ficou muito triste. Ele ficou desanimado. E a Bíblia diz, e ele foi embora. Porque as pessoas no tempo que nós temos
Irmão, elas não conseguem ver quem elas são. E talvez aí esteja o nosso coração também. A personalidade que nós temos. Não gostamos de ser ajudados. Não gostamos de ser repreendidos. Não gostamos de ser de forma alguma expostos. Não gostamos de ser de forma alguma, muitas vezes, colocados como holofote. E aí está o nosso problema muitas vezes, na nossa alma de novo. Muitas vezes Deus chama pessoas, irmão, para lugares, e as pessoas rejeitam. E as pessoas não querem ser o pregador, não querem ser o pastor, não querem ser ninguém, e elas vão para o mundo. Ouvi um testemunho esses dias de um jovem pregador chamado pastor Evandro, lá do Nordeste. Ele falou assim, que um dia ele chegou na casa, olhou para o irmão dele e disse assim: eu quero ir para o forró. O irmão dele disse: não, pastor, você não pode desviar não. O irmão dele olhou para ele e falou assim: como que eu não posso desviar se você desviou? Ele falou: não, você não. Teve dias que eu entrei no teu quarto e você olhou para mim, você estava no teu momento de oração, e eu vi o seu rosto resplandecendo. Você não pode desviar não, pastorzão. Ele disse: eu vou me desviar hoje, e hoje eu vou ir para o forró, eu não aguento mais. E se você não for comigo, eu vou ir sozinho. Ele falou, para não meter esse jovem num problema, eu vou ir junto. Ele falou: eu acho que o meu irmão me levou nos forró, que estava tudo fechado. Olhou para mim e disse: vamos voltar para casa, porque os forró está tudo fechado. Ele falou: então, nós vamos lá naquela avenida da cidade, onde ficam os músicos lá, onde fica o pessoal tocando música no carro, e o pessoal fica dançando. Nós vamos lá e vamos beber a cara. E o pastor olhou para o irmão dele, foram nesse lugar, irmão. Quando chegaram lá, uma menina começou a dar bola para o pastor, irmão. Ele falou: irmão, eu sou feio, mas eu sei que quando Satanás quer derrubar a gente, ele levanta as pessoas. Irmão, foi eu descer do carro, aquela menina começou a me olhar. E o meu irmão olhou para mim e disse assim: aquela menina está afim de ver. E eu fiquei tudo desconcertado, já fiquei com dúvida. E aí começamos a andar na praça, e eu vi uns roqueiros assim, tocando um violão. Olhei para eles e disse: posso tocar aí uma música? Os amigos falaram: pode tocar à vontade. Deram o violão para mim, só que eu era crente desde a minha infância, irmão. Eu não sabia tocar nenhuma música do mundo. Então eu peguei, bati um lá menor e disse: em espírito e em verdade te adoramos. Quando eu abri o olho, tinha um jovem chorando na minha frente. E ele disse assim: ei, tu também é desviado? Ele falou: não, meu jovem, eu não sou desviado não. Deus me mandou aqui só para tocar um hino para você nessa noite. Eu olhei para aquele jovem e disse: eu estava pensando em me desviar hoje, mas eu não presto para mais nada na minha vida a não ser crente. Muitas vezes Deus nos coloca em lugares que nós queremos abandonar, irmão. Nós não queremos mais estar lá, porque nós negamos a nossa vida. Nós estamos seguindo a Jesus, só que nós olhamos para as pessoas que não o seguem. Nós olhamos para a vida de quem não o segue e diz: está melhor do que a nós. O casamento está dando certo, na casa está dando certo, está prosperando o trabalho. Deus, o que o Senhor não faz? Muitas pessoas têm esse sentimento, irmão, pensando que está passando o problema sozinho, está passando o vale sozinho, está passando as lutas sozinho. E isso também, muitas vezes, é o nosso tesouro, a solidão, achando que ninguém estará nos apoiando, achando que ninguém estará nos aplaudindo, achando que ninguém está conosco. Muitas vezes essa barreira da solidão, achando que é só você nessa terra, te impede de você se achegar a Ele, porque você não confia que Deus está com você, porque você não vê Deus estar com você no meio das tuas tribulações, no meio dos teus vales. Você não vê. E aí, quando você está estressado, quando você está em um momento de total explosão, você ora e nada acontece, põe o louvor e nada acontece,
Busca uma pregação e nada acontece. Você diz, pastor, eu escuto as pessoas contarem que Deus falou, mas Ele não fala comigo. Ele não ministra no meu coração. O que acontece? Será que eu não sou filho também? Esse sentimento de solidão, ele impede a nossa vida de se achegar no Senhor. De confiar que Deus está fazendo no silêncio. De que Deus está realizando milagres enquanto nós estamos aqui nesse lugar. De que Deus está movendo estruturas espirituais para que amanhã ou depois de amanhã se abra as portas, a história mude, as coisas mudem, seja transformado. Nós temos que acreditar além daquilo que vemos. Hoje Deus está sondando a nossa alma e dizendo, será que tem um jovem rico aqui que está com o coração preso em alguma coisa? Pessoas, irmão, que muitas vezes estão presos em ministérios. Como assim, pastor? São pessoas usadas. São pessoas, irmão, muito empoderadas pelo Espírito Santo, mas elas estão presas. Elas acham que estar no ministério servindo a Deus é ter Deus. Pastor Yosef Akiva estava passando pelo aeroporto e ele um pastor, irmão, estava acabado. O pastor estava com olheiras nos olhos. O Yosef Akiva olhou para ele e disse, pastor, o que está acontecendo? O senhor não está bem. Ele disse, Yosef, faz 3 dias que eu não durmo. Mas para que isso, pastor? Porque eu preguei em 3 cidades, em 3 estados diferentes, 3 pregações por dia, foram 9 mensagens, em 3 dias. Mas para que essa loucura, pastor? Para poder sustentar o meu ministério. Para poder sustentar os missionários que eu enviei. Para poder sustentar a igreja, para poder sustentar o corpo. Então eu preciso, pastor, ajuntar dinheiro para poder sustentar aquilo que o Senhor me deu. O Yosef que olhou para esse pastor e disse, a engrenagem que você criou está matando você. Sabe qual é o nosso problema? É que tudo está sobre nós. A tua casa, o teu trabalho, o teu ministério, as coisas, tudo está sobre você. E aí você acha que só tem você. Só que você precisa dividir as coisas. Deus te deu uma esposa, Deus te deu filhos. Você pode dividir as tarefas com eles. Lá em casa a gente tem como se fosse uma estrutura. Eu cozinho. Quem faz comida lá em casa sou eu. A pastora reclama que eu sujo demais as panelas. Se eu vou fazer um frango, eu sujo 5 panelas para fazer o frango, mas não é assim. As meninas lavam louça e a Adriana cuida da roupa e do chão. Por quê? Porque se ficar tudo sobre ela, nós 2 trabalhamos. Nós 2 cuidamos da igreja. Ela tem a salinha, ela está fazendo o culto agora. Ela ficou a tarde inteira preparando a palavra, preparando o momento, pensando no que trazer comida para as crianças. Então nós 2 cuidamos da igreja. Eu cuido daqui, ela cuida de lá. Nós 2 trabalhamos. Então se nós, como casa de Deus, como casa cristã, não dividirmos as tarefas, tudo vai ficar sobrecarregado somente sobre um. E assim é na nossa vida. Deus te deu uma esposa para carregar as coisas junto. Deus te deu um marido para carregar as coisas junto. Mas quando tudo está sobre você, a engrenagem que você mesmo criou, a maneira como você está conduzindo a tua casa, a maneira como você está conduzindo a tua vida, a maneira como você está conduzindo as coisas, está te sobrecarregando. E aí você vai olhar e dizer assim, Deus, foi o Senhor quem me deu, mas eu não estou conseguindo carregar. Porque você está carregando sozinho, sem a tua casa, sem a igreja. Muitas vezes, irmão, eu não tenho tempo para montar a pregação. Eu vou ligar para algum de vocês e vou dizer, irmão, prega hoje. Eu vou preparar o louvor e ligar para o Marcos e dizer, Marcos, hoje ministra hoje o louvor, hoje não dá para mim. Por quê? Porque a gente tem que aprender a dividir as coisas. A olhar quando nós estamos sobrecarregados e dizer, está na hora de nós repartir, está na hora de nós dividir, repartir. O Espírito que está sobre mim vai estar sobre você nesse dia.
Por quê, irmão? Porque nós não podemos sustentar todas as coisas sozinho. Na vida, quando nós nascemos, nós tivemos o nosso pai, mãe, nossa tia, nossa avó, seja lá quem te criou. Você teve alguém que te trouxe até aqui. Então você nunca esteve só. Quando você se casou, agora você tem a sua esposa. Quando você está lá na tua empresa, você tem auxiliares, você tem pessoas para você não poder precisar fazer tudo sozinho. E muitas vezes isso é a nossa barreira. É porque nós nos sentimos solitários carregando o mundo sobre as nossas costas. E hoje Jesus está dando uma palavra rema para você, dizendo: venha até a mim. Você que está carregado, você que está aflito, você que está carregando esse fardo, você não precisa carregar tudo isso sozinho. Eu estou carregando isso para você há 2000 anos. Acessa esse lugar aonde você irá arrancar essas coisas, esse peso da tua alma, esse peso do teu coração, e você vai se sentir mais leve. Por quê? Porque eu estou declarando nessa noite: deixai vir a mim os pequeninos. Deixe vir a mim aqueles que estão debaixo de circunstâncias difíceis. O nosso coração não pode estar nessas coisas a não ser no Senhor. Mas muitas vezes o nosso coração, ele é dúbio. Ele é dúbio. E Tiago, ele vai nos trazer uma palavra sobre esse coração dúbio. Em Tiago capítulo 1, verso 8, ele diz assim: o coração dividido é inconstante em todos os seus caminhos. Ele diz em outra tradução: o ânimo doble é inconsistente. O que é esse ânimo doble? São pessoas que na segunda-feira é um, na terça-feira é outro, na quarta é outro, na quinta é outro, na sexta é outro, irmão. Na segunda-feira ela quer, na terça ela não quer. No domingo ela deseja, no outro domingo ela já não quer mais. São pessoas inconstantes. Tem pessoas, irmão, que elas desejam tanto um trabalho, e aí quando elas entram no trabalho, elas dizem: não é isso que eu quero. São inconstantes, irmão. Tem pessoas que entram para uma igreja para exercer um ministério, e aí quando elas se deparam e dizem: cara, é muito difícil, é inconstante. Uma vez ela quer, na outra ela não quer. Uma vez ela quer, na outra ela não quer. A pessoa, irmão, ela quer se casar, e aí ela se casa, e quando ela se casa, ela diz: cara, eu achei que era melhor. A pessoa quer um filho, e aí Deus dá o filho, e ela diz: cara, eu não queria mais o filho, será que eu posso devolver, Deus? Porque as pessoas, irmão, são inconstantes. Elas olham a família margarina e acham que a casa dela vai ser fácil. E muitas vezes não é, irmão. Muitas vezes não é. Nós estamos começando uma fase com as minhas filhas agora, que é a fase da pré-adolescência, a fase onde elas não querem. Tudo é chato, tudo é ruim. E então a gente tem tratado alguns não com elas. E é muito difícil nós dizermos não. Porque você vê a tristeza do teu filho, você vê teu filho chorar em cima de um caderno, e você diz: você tem que estudar. Você tem que aprender isso aqui. E aí você vê o teu filho chorando, dizendo: mas eu não quero. Você diz: você vai. Senão você não vai ir em tal lugar, senão você não vai ter mais isso, não vai ter mais aquilo. Você coloca de castigo. Por quê? Por que você tem que ser ruim nesse momento para que teu filho cresça? Porque assim é a maneira que Deus nos trata. Deus nos coloca em vales, em lutas, para mostrar para nós que o caminho dele é melhor. Se o teu filho não estuda nessa fase, quando ele for fazer um vestibular, ele não vai passar. Se o teu filho não estuda nesse momento, a hora que ele entrar no ensino médio, ele não vai ser ninguém, irmão. Então é nesse momento que você tem que moldá-lo. Você tem que ensinar. Esse ensinar para ele é muito duro. Ele tem que sair da frente da televisão para estudar. Ele tem que sair da frente do celular. Ele tem que sair do mundinho dele
para olhar para a realidade da vida e dizer: nem tudo na vida é agradável, nem tudo na vida é feliz, nem tudo na vida você faz com os lábios sorrindo. Ler um livro, estudar matemática, português não é fácil. Sabe o que Jesus está fazendo para nós, irmão? Ele está dizendo o seguinte: nos siga, mas seja constante. Você não pode ter um ânimo doble. Você não pode surrar o teu filho e depois ir agradar, irmão. Por quê? Porque você vai criar uma criança sem vergonha. Você tem que, se você for surrar, seja constante. Se você pôr de castigo, seja constante. Às vezes, a Eloá está lá fazendo pirraça, irmão, porque criança nessa idade de 2, 3 anos, eles fazem do jeito que eles querem o mamar e é aquilo lá. Eles não querem comer aquilo lá. Só que muitas vezes ela é agressiva, muitas vezes ela é assim. Eu pego ela, coloco lá no quarto e deixo ela lá sozinha com a porta fechada e pronto. E aí ela fica chorando, chorando, chorando. E quem chegar na nossa casa vai dizer: esse pai está sendo cruel. Esse pai está sendo assim. Só que acontece uma mágica, irmão. É 5 minutos lá dentro e sai outra alma de lá de dentro. Sai outra pessoa de lá de dentro. Por quê? Quem aqui já assistiu Super Nani vai saber o cantinho do castigo. Tem que ficar sentadinho no banco, virado de costas para refletir sobre o que ele está fazendo. É educação psicológica isso. Então, quando nós executamos algo, eu quero dizer para você, você não pode ter o ânimo dobro, você tem que ser constante. Se você olhar para Deus e dizer assim: Deus, essa semana eu vou levantar a madrugada inteira para orar. Seja constante, não mude de opinião. Se você quer, vai e faça, mas permaneça, irmão. Permaneça nas coisas que você colocar no teu coração. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Timóteo capítulo 6, verso 10. Pois o amor e o dinheiro é a fonte de todos os males. E algumas pessoas, por quererem tanto dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. O que a palavra de Deus está dizendo? Ela não está falando daquele que tem dinheiro. Sabe qual é o maior problema, irmão, de muitas pessoas que são pobres? Elas se acham ricas. Querem uma vida de pessoa rica. Elas querem ter uma condição de pessoas ricas, mas a pessoa não tem condição. E aí, quando nós olhamos para essa pessoa, nós vemos uma pessoa que ama o dinheiro. E a falta do dinheiro traz sofrimento sobre ela. A pessoa, irmão, ela tem uma dor na sua alma por ser pobre. E eu quero falar uma coisa para você, irmão: ser pobre não é pecado. Ser uma pessoa que passa dificuldade não é pecado. A gente trabalhando, irmão, ralando pelas coisas da gente, a gente passa necessidade, a gente passa circunstâncias difíceis. E eu quero falar para você, isso é uma coisa normal. Agora tem pessoas que passam circunstâncias difíceis e elas reclamam. Eu quero falar uma coisa para você que eu passei esse mês, irmão. Circunstância difícil, quando vem a doença, o estraga o carro, acontece um monte de coisa e você precisa gastar dinheiro que você não tem, e de repente você vai consultar a tua conta, você não tem mais nada. E aí, irmão, quando você vai conversar com todas as pessoas, estão na mesma situação, e você diz: Deus, e agora? De quem que eu vou emprestar, Senhor? De quem vai me ajudar neste momento? E aí, irmão, Deus abençoa algumas pessoas, alguns anjos que nos ajudam. Só que acontece o seguinte: quando Deus quer que a gente passe circunstâncias difíceis, quando você consegue levantar o dinheiro para suprir a necessidade, vem Deus e toma ele. Quando caiu o dinheiro na minha conta, irmão, o banco descontou de uma dívida, irmão, minha. E eu fiquei sem nada de novo. E aí, eu falei: Deus, e agora, cara? Vamos viver o dia de hoje. Eu dei risada, irmão. Caiu o dinheiro, o banco descontou. Não estava atrasada, não estava nada. Mas foi um acordo que eu tinha feito com o banco. E aí, irmão,
Falei, Deus, vou abastecer e vou trabalhar hoje, vamos embora. E aí, irmão, quando começamos a orar com a pastora, dizendo, Senhor Deus, nós precisamos de provisão. Eu falei, Senhor, eu estou entendendo. O Senhor não quer mais que eu ligue para ninguém, o Senhor não quer mais que eu fale com ninguém. Eu entendi que o Senhor quer que nós fiquemos na tua dependência. Não tínhamos mais nada em casa, irmão. Não tínhamos mais dinheiro e não podíamos emprestar de mais ninguém. Isso foi essa semana. Na sexta-feira, o irmão, nem é irmão, um rapaz desviado da igreja, mandou mensagem, falou assim, ô pastorzão, me manda teu Pix aqui. Aí mandei para ele, ele falou, cara, mandei lá uma oferta para vocês verem o que vocês fazem. Eu senti só aqui e mandei. Quando fomos consultar, o valor estava lá, o dinheiro, irmão, deu para suprir as coisas que nós precisávamos, deu para pagar algumas coisas ali do combustível, e conseguimos se suprir. E aí Deus veio e falou assim, quando eu quero fazer, vocês têm que entender que vocês têm que ser dependentes de mim. Vocês não podem ser confiantes no seu braço, vocês não podem ser confiantes naquilo que vocês são. Vocês têm que aprender a ser dependentes de mim, porque eu vou fazer. Eu irei realizar, eu irei suprir. Eu quero que você pegue essa palavra nessa noite. Eu quero que você pegue esse testemunho, irmão, daquilo que aconteceu sexta-feira comigo. Você traga para a sua vida e diga, Deus, eu preciso que o Senhor realize nessa área espiritual. Eu preciso que o Senhor traga provisão nessa área da minha vida. Eu preciso ser suprido nisso, Senhor. Você não pode ser dúbio. Confiar em Deus e depois pegar o problema e trazer de novo, não. Quando você entregar para Ele, quando você entender que é nele, quando você entender que a provisão vem dele, quando você entender que as coisas vêm dele, então você tem que entender, irmão, que você tem que confiar 100% ou não. E é aí que entra aquilo que Jesus disse para o jovem: vende tudo que tem e segue. Sabe o que é essa palavra? Quão difícil é confiar 100% no Senhor. Quão difícil muitas vezes é subir nesse altar sem palavra. Talvez você nunca tenha tido essa experiência de você ficar clamando a semana inteira, Deus me dá uma palavra, e Deus não te dá nada, irmão. E aí você sobe aqui pela fé e de repente vem a mensagem inteira na tua cabeça em 1 segundo. Você confiar 100% que Deus vai fazer. Você está se preparando para aquele louvor, para aquele culto, e você fica dizendo, será, Senhor? Será que o Senhor vai fazer mesmo? E você fica naquele pensamento, não, irmão, não existe será. Ou vai acontecer, ou vai acontecer, porque eu estou abandonando toda a incerteza que existe dentro de mim, para confiar 100% que tu vai fazer, Deus. Eu estou abandonando tudo aquilo que eu sou, todo o meu caráter, toda a minha personalidade, eu estou abandonando tudo isso. Eu estou vendendo tudo isso. Eu estou deixando todas essas coisas para trás, para confiar 100% no Senhor. Eu não vou ser dúbio, eu não vou pensar entre dois pensamentos mais. É só o Senhor. É só o Senhor. O Senhor vai trazer a provisão, o Senhor vai trazer a palavra, o Senhor vai trazer a direção, o Senhor vai trazer a presença, o Senhor vai trazer as pessoas, o Senhor vai fazer. Não é um pensamento dúbio, irmão, é uma certeza. É uma certeza. Eu quero que você tenha essa certeza sobre a tua vida, sobre a tua vida espiritual, sobre aquilo que você está buscando em Deus. Eu quero que você tenha certeza nessa noite de que Deus, em algum momento, em algum culto, em algum dia qualquer, Ele vai descer e vai liberar sobre você isso que você está buscando. Ele vai abrir a porta, Ele vai rasgar os céus, Ele vai demonstrar uma presença de milagres, Ele vai trazer uma libertação, Ele vai trazer uma cura. Em nome de Jesus, creia, irmão. Creia, vende o que você tem e segue Ele.
e segue Ele. Confia no Senhor, entrega os teus caminhos a Ele, e o mais Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Em nome de Jesus, Ele vai. Ele vai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero que você se coloque de pé nesse momento, irmão. Eu quero orar sobre todas as circunstâncias da tua vida que você tem colocado diante de Deus. E nessa noite, se você tiver a liberdade de vir aqui à frente, eu quero orar pela tua vida. Coloca esse louvor para mim, irmão. Eu quero orar pela tua vida, de coisas muitas vezes na tua vida que você tem colocado diante do Senhor, mas você fica entre dois pensamentos. Dois pensamentos: será que vai acontecer? Será que não vai? Você que não está com uma confiança plena naquilo que Deus tem para realizar sobre a tua vida. Eu quero orar sobre esse coração. Eu quero clamar a Deus sobre a tua vida em nome de Jesus, para que o Senhor supra essa falta e Ele traga sobre sua vida a certeza de que Ele faz, de que Ele realiza, de que Ele transforma. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda e qualquer circunstância que você tiver, eu quero orar sobre isso. Eu quero que você venha aqui na frente e nós iremos declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, uma unção do Espírito Santo que irá rasgar os céus, que irá rasgar a incredulidade, que irá rasgar as coisas que muitas vezes têm te prendido. Em nome de Jesus. Põe a outra. Põe a outra. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Existem pessoas dentro desse lugar. Existem pessoas que nos escutam. Existem muitas vezes incertezas dentro da nossa alma, onde a gente entrega um problema e toma de novo, onde a gente entrega um problema e quer resolver com as nossas próprias mãos. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Entra nessa vida agora. Entra nessa alma agora. Entra, Senhor, desse coração agora. E libera esta palavra: deixai vir a mim. Deixe vir a mim. Deixe vir a mim. Guarda essa palavra no teu coração. É Jesus falando: venha até mim. É Jesus rompendo a incredulidade. É Jesus rompendo a personalidade. Em nome de Jesus, ouço o Mestre declarando nessa noite: venha até a mim. Saia dessa tristeza, saia desse lugar de solidão, saia desse lugar de incredulidade, venha até a mim. Rabarabá, xeremanaramanai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, começa a trazer esse quebrantamento sobre os filhos. Começa a trazer o quebrantamento sobre essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Transforma, Deus. Transforma, Deus. Essa circunstância, Deus, que temos vivido em uma circunstância de vitória, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tem que ter andado frustrado. A maioria dos teus dias você anda decepcionado com a vida, dizendo: Senhor, não foi isso que eu sonhei para mim. Não foi isso que eu quis para mim, Deus. Deus está te chamando, dizendo: vem até a mim. Saia dessa frustração. Eu tenho lugares melhores. Em nome de Jesus, Pai. Traz essas pessoas para perto. Sinta Jesus te abraçando. Sinta Jesus colocando a mão sobre a tua cabeça. Sinta Ele declarando: eu te abençoo nessa noite.
holy, santo, santo, holy. Em nome de Jesus, o Pai nessa noite toca a tua vida em nome de Jesus. Que a presença dele te traga ânimo, que a presença dele te traga alegria. Agora, que ele te tire desse vale e te arranque e faça o sol nascer de novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero que você diga para ele que ele é santo. Santo, 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 santo. Carrega essa palavra para os teus dias. Quando o diabo se levantar e começar a dizer para você as coisas na tua mente, começa a dizer para ele: Jesus me chamou, Jesus me chamou, Jesus me chamou, dizendo: deixai vir a mim. Eu estou indo para ele. Eu não me importo com o que está acontecendo aos meus olhos. Eu creio que ele faz além daquilo que eu penso. Eu creio naquilo que eu não vejo. Eu ando por aquilo que eu não estou vendo agora. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé naquele que me salvou. Em nome de Jesus, creia. Creia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar a tua igreja. Quero abençoar esse povo, Deus, essa semana. Que o Senhor venha derramar a tua presença. Que o Senhor venha derramar da tua autoridade sobre a tua igreja. Que o Senhor venha derramar, Senhor Deus, de fé e certeza, Pai, que os teus filhos caminhem. Em nome de Jesus, eu quero abençoar teu dízimo, a tua oferta, tudo aquilo que você tem trazido para a casa de Deus. Que o Senhor derrame as bênçãos dos céus. Que as tuas sementes gerem frutos a 30, 60 e até 100 vezes. Que a presença de Deus esteja no teu trabalho. Que a porta dos céus sobre os teus celeiros seja grande e poderosa. Que haja milagres sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a glória sobre você. E o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Senhor, Ele levante o teu rosto e Ele te dê a paz. E que o grande amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com você e com tua casa. E você diz amém. Que Deus abençoe sua semana em nome de Jesus. Aleluia. Every time we sing worthy, and every time we